Porque mesmo as positivas, como as negativas, elas têm poder para nos ensinar. Então, os traumas, eles nos previnem de muitos erros do futuro. E quando eu digo traumas, são as adversidades que a gente enfrenta. Cara, olha só. Nós somos a geração dos problemas emocionais, certo? Então é a geração das síndromes, que cada dia tem um nome novo. É a geração dessas patologias que são psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade e tal. Então todo mundo me pergunta a mesma coisa. Tá. Jesus tem o poder de curar a depressão? Jesus pode curar essa minha ansiedade? E a pergunta é... E aí muda a tônica da pergunta, porque a resposta ela é objetiva. Certo. Sim, certo. Ele pode. Mas talvez a melhor pergunta é: de que maneira que eu devo viver para que todas essas mazelas que alcançam milhares de pessoas não entrem dentro do meu coração e não façam parte da minha vida? Boa. Então a pergunta não é como eu curo, é como eu não deixo que aconteça. De que maneira isso é possível? Eu tava vendo um vídeo essa semana passada, e é um garoto no Instagram falou assim: agora eu vou deixar os meus pensamentos intrusivos dominarem a minha mente. Ele fala. Eu não sabia o que era pensamento intrusivo, porque cada dia tem um nome novo, né? E aí ele faz uma barbaridade lá, um negócio que ninguém teria coragem de fazer. E aquilo me chamou a atenção e eu coloquei no Google. O que é pensamento intrusivo? Pensamento intrusivo é o pensamento que vem na nossa mente, que a gente não queria pensar nada sobre aquilo. Nós não queremos aquele pensamento, mas ele entra na nossa mente, governa as nossas decisões, e quando a gente vê, a gente vira escravo daquele pensamento. Certo. Certo? Certo. Cara, quando eu ouvi isso, eu automaticamente fui para a palavra. E comecei a perguntar: Jesus, de que maneira que se cura um pensamento intrusivo? Como que eu afasto isso de mim? Aí veio a resposta no meu coração. Não é como você afasta, é como você não deixa que ele caia sobre você, que ele venha sobre você. E aí a questão é: e como isso é possível? Simples. E aí, cara, eu consegui ver com os meus olhos, assim, nossa cabeça, nossa mente é como um campo aberto, que vai ser semeado ao longo da vida muita coisa. E tem várias maneiras de fazer essa semeadura, de forma positiva e de forma negativa. O que seria uma forma positiva? Aquilo que nós conquistamos, as nossas felicidades, o dia que teu filho nasceu, tudo isso são sementes que foram plantadas lá. E aí tem as sementes das frustrações, certo? Só que tudo isso é algo natural, não é nada espiritual ainda. Certo. Quando que fica espiritual? Quando você olha uma grande plantação, você percebe que no meio dela, ela tem um espantalho. E o espantalho serve para que as aves de rapina não desçam e não comam as sementes. Certo. Porque mesmo as positivas, como as negativas, elas têm poder para nos ensinar. Então, os traumas, eles nos previnem de muitos erros do futuro. E quando eu digo traumas, são as adversidades que a gente enfrenta. E as coisas boas, elas nos dão energia e fôlego para continuar a viver. Qual que é o negócio? Quando nós não temos o Senhor no centro dessa nossa plantação, da nossa mente, nós ficamos à mercê de qualquer um que venha voando, pouse e tire as sementes que a gente precisava e coma os frutos que eram para ser nossos. Então, a questão mais importante é: se você quer ter uma vida em paz nessa terra, o centro da sua mente precisa ser Jesus. Então, se Jesus é o centro da tua mente, é o espantalho que, se o pensamento intrusivo tenta chegar, ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem uma defesa dentro daquele campo. Então, por isso que eu digo que a maioria das pessoas pergunta depois que o mal já chegou. Depois que o dia mal já se apresentou na história. Quando você entende que Jesus, se ele vier primeiro, o mal não terá poder para vir depois, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o amam e o temem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se você ama o Senhor de verdade e você tem temor a ele, aquilo que poderia te atacar não consegue chegar em você. Então, a geração nossa, ela não precisa lidar com o problema no final. Ela pode lidar com o problema no começo. No dia que eu tava preparando essa mensagem, eu tava dentro do banho. E aí, cara, me veio um pensamento intrusivo. Ó, que interessante. Eu tinha acabado de preparar essa mensagem. 15 minutos depois eu tava no banho e eu comecei a pensar algo que é do meu futuro, que ainda não aconteceu, e comecei a ver de maneira negativa. Na hora, cara, eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim: em nome de Jesus, repreendo, Senhor, todo pensamento negativo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Amém. Cara, tirei a mão. Voltei a tomar banho e parece que aquele pensamento não conseguiu pousar. Ele estava vindo. Então veja, é o sensor.
Então, se nossa geração entende que o centro da nossa mentalidade, do nosso coração, da nossa vida como um todo, precisa ser o Senhor, a gente vai se livrar de problemas desnecessários no nosso futuro. Sim. Que a gente não precisava passar por eles. Simplesmente se a gente tivesse feito certo desde o começo. Entende? Deus no centro. Romanos 12:2 diz: não vos conformem com esse mundo, mas transformem a vossa mente, sabe? A partir da renovação da nossa mente. O que a Bíblia está dizendo? Que essa mente que a palavra fala é pneumo, é alma. Certo. Então ele tá falando, olha, se você confia em Jesus, permita que ele renove a sua mente. Então o que é renovar a mente? Aí ele não é o espantalho, ele é o agricultor, ele é o que vai lá e tira a semente que não vai servir, ele vai lá e planta a semente que a gente vai precisar e depois ele cuida para que ninguém vá do campo que ele plantou. Sim. Entendeu? Então o espantalho é a figura do dono. O espantalho não é uma figura que não seja o dono, ele é o dono. Certo. Porque ele tá lá, ele tá mostrando que ele tá presente ali. E o Senhor é a mesma coisa na nossa mente. Quando ele tá presente, você pode ter certeza que grande parte dos traumas que a gente vivencia no nosso dia a dia seriam desnecessários se ele estivesse comandando todas as coisas.